Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Tiragens de Tarô. Como é que vocês estão? Então, hoje eu estou aqui por uma tiragem de tarô diferente, tá bom? É o que a espiritualidade tem para me dizer, né? É diferente porque a gente não vai ter montinho, é uma tiragem geral e coletiva. A gente não vai ter escolha, né? Então, se você caiu aqui, esse vídeo é para você. Tem uma mensagem aqui da espiritualidade, tá? Para o seu momento atual. Desde já peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, tá? Se você gostou desse vídeo. Não tem. Como não tem montinho, não tem deck, vai ser uma coisa geral, o que a espiritualidade quiser dizer para você. Então, não tem um tema, não tem uma coisa específica, não vou falar, só vou falar aquilo que o tarô mesmo botar aqui na mesa para falar, tá bom? Então, se você falar assim, eu quero saber de amor e não caiu sobre amor, às vezes aqui esse vídeo não é para você. Aqui é o que o tarô mandar, tá? A gente não vai passear sobre temas. Tirar 3 cartas aqui. Vamos ver aqui o que o tarô tem para... O enforcado, a estrela, o sol. O que a gente vai... O que a gente vai falar aqui mais aqui? Acho que tirar mais cartas aqui para esclarecer. Já tenho ideia do que seja. Que a gente vai falar sobre... Opa, peraí, eu coloquei aqui errado, desculpa, gente. Assim. Opa, vamos falar sobre emoções primeiro. Segunda coisa, a gente vai falar sobre trabalho. E o terceiro tópico vai ser sobre o passado. Sobre sentimento. Vamos lá. Gente, então, primeira coisa aqui, essa primeira fileira, a gente vai estar falando sobre sentimentos, né? Aqui o tarô vem muito falando sobre essa questão sentimental, sobre sentimentos parados, né? E como a gente deve não evitar, porque a gente é ser humano, mas como a gente tem que tratar sentimentos, nossos sentimentos aqui. Vem falando muito sobre sentimentos que nos paralisam, como, por exemplo, angústia, raiva, ou até inveja, que são sentimentos que nos paralisam e não nos deixam olhar sobre, não nos deixam avançar, não nos deixam conquistar, e esse tipo de sentimento é prejudicial porque são sentimentos que nos paralisam. A gente não avança porque a gente está com inveja do outro, enquanto muitas das vezes o outro nem sabe que a gente tem inveja, e o mais prejudicado somos nós, né? Porque o outro está vivendo a sua vida, o outro está continuando o seu processo de vida, enquanto você está parado e perdendo tempo, né? Mas a primeira coisa que fala é sobre isso e como a gente tem que tratar isso. Tratar com o quê? Com psicólogo, com psiquiatra, com terapia. Aqui me vem falando muito sobre isso, sobre essa questão emocional, como a gente deve, os oráculos aqui vêm falar como a gente deve tratar isso, né? Não é uma coisa só da nossa cabeça, porque isso impede a gente de avançar, de progredir, de continuar a nossa vida, né?
e vem falando sobre essas questões emocionais, como a gente deve tratar isso. Tanto que a primeira casa aqui saiu 3 cartas de copas, né? Mas os sentimentos são uma coisa que é nosso do ser humano. A gente não tem como tirar. Se a gente tirar o sentimento de nós, a gente não vive, né? Vamos ser o quê? Um robô. Vamos ver com o baralho cigano, navio, a serpente, o cigano, o chicote, a lua. De novo, aqui só confirma o que eu já disse, né? Que os sentimentos aqui são a principal característica já de cara e que a gente tem que tomar cuidado com eles, tá? O sentimento é uma arma muito poderosa, mas que pode nos afligir ser usada contra nós mesmos. Então, procure uma ajuda aqui profissional, uma ajuda com pessoas especializadas para tratar essa questão sentimental, entendeu? Muito aqui eu vejo que você pode estar passando por um mix de sentimentos, não sabendo ordenar o que, qual é qual. Você pode estar passando por uma situação delicada, né? Um período de estresse, ou até mesmo um período muito estressante, seja por conta de trabalho ou seja por questões de relacionamento, tá bom? A segunda coisa aqui que o tarô quer falar é sobre trabalho, tá? Esperanças na área do trabalho. Aqui não sei se você é uma pessoa que é visionário dentro da sua coisa de trabalho, se você pensa longe, se você pensa grande, mas aqui tem coisas boas vindo. Se você tem esse chamado de pensar coisas grandes, de pensar coisas altas, de pensar coisas um tanto quanto grandiosas na área de trabalho, tá? Vem vitória também nos seus caminhos, mas não é uma vitória individual, é uma vitória que vem através do coletivo. O que seria isso? Você tem um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho pretende implementar um novo sistema na empresa, tá bom? Então, é esse tipo de vitória e dá tudo e você implementa e dá certo, ok? É esse tipo de vitória coletiva que eu vejo aqui, tá bom? Aqui tem um 2 de espadas, né? Que me vem falando aqui que pode ser que você esteja sofrendo com bloqueios, pode ser bloqueios emocionais de tipo não vai dar certo, do tipo ninguém gosta dessa ideia, ou talvez ninguém pense em aplicar a minha ideia, mas talvez você só não esteja, assim, são sentimentos, não são coisas concretas. Talvez você precise primeiro se guiar, né? Olhar para o ambiente e depois tirar uma conclusão. Aqui eu acho que você tira uma conclusão meramente pelos sentimentos, tá bom? Os pássaros, o caminho, a cegonha, o caixão e as pedras. Engraçado que aqui onde que sai. Aqui eu vejo caminhos leves na sua vida. Aqui o tarô vem falando. O tarô não, desculpa, o baralho cigano vem falando sobre leveza na sua vida. Mas principalmente essa vitória que você vai ter, essa vitória que você pode vir a ter, ela muito talvez ela não vire vitória, ela vire inclusive uma perda. Porque você não levou essa ideia adiante. Você não alimentou essa ideia. Essa ideia não foi para frente, então ela morre. Pode ser que você reviva ela tempos depois? Poder até pode, mas talvez não seja mais aquele momento atual, tá? Que você esteja, né? Porque você pode ser uma pessoa muito jovem e talvez esse plano que você, esse plano, essa ideia de trabalho que você venha ter, venha ressuscitar ela com 40, 50 anos, mas aí você não tem, mas aí você não tem mais força
para executar esse plano, essa tarefa, enfim, tá bom? Aqui é a última mensagem, e aqui já vem falando um pouco mais sobre coisas do passado, né? Sobre é uma questão também ligada aos sentimentos, né? Mas vem falando sobre decepções do passado. Aqui o Sol vem falando assim, olha, tem que iluminar isso daqui. Tem que iluminar, tem que botar uma luz sobre essas decepções, essa decepção que você teve no passado. Pode ser uma decepção ligada a amor, relacionamento ou até mesmo questões do trabalho. Mas vem falando assim, olha, ilumina isso, o que passou, passou, não pode mais ser revivida, tá? Sol vem falando sobre, as cartas já vêm falando muito sobre isso, né? Essa coisa que não vem atrás, que não volta, e que fala muito isso aqui, o Página de Espadas, né? Vem falando assim, a ideia tá no ar, fica na sua mente, né? E fica e vai e volta, e fica indo e fica vindo, né? Mas vem falando principalmente que essa coisa não volta. Põe uma luz aí, segue para frente, esse tipo de coisa não volta, tá bom? Esse tipo, tem gente aqui que pode estar tá carregando isso há muito tempo, né? Que inclusive sai a carta da raposa, a carta da criança pode estar trazendo isso há muito tempo. Aqui vem falando sobre trazer de volta a luz, tá? Essa questão do passado, tocar para frente a sua vida, tá? Porque é uma coisa que não pode voltar atrás. Por exemplo, você tem um amor e essa pessoa te deixou. Pô, ela não volta. Assim, ela não volta. Um grande amor que você uma outra pessoa, você gostava muito de uma pessoa, mas ela casou com outra, pô, não volta. Então tem que ser, você tem que levar isso adiante, tá bom? Por mais que seja doloroso, por mais que você não queira, por mais que você ache difícil, você tem que levar as coisas adiante. Tá aqui as cartas do baralho cigano também confirmando isso, tá? Aqui, principalmente, o que me chamou mais a atenção foi a carta da raposa. A carta da raposa aqui é um bicho da noite, é um bicho noturno, né? Mas que vem aqui uma coisa à espreita, né? Você tá sempre com aquele pensamento ali à espreita, mas e se eu tivesse feito diferente? E se as coisas não voltam mais? O e se não pode se concretizar depois que as coisas já aconteceram, entendeu? E se eu tivesse feito diferente? E se... Então são coisas que não voltam mais, tá bom? Bom, então essa foi a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. E até a próxima, tá bom? Tchau!